Mais 5 minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Insight pela sua Rádio Pelotense, AM 620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas, na direção geral Paulo Góes, direção executiva Luciana Marcos, na mesa de áudio Tony Alves. A temperatura 19 graus e 4 décimos, a umidade relativa do ar em 91%, tempo nublado em Pelotas nesse momento, mas não há indicativo de chuva para hoje. Da mesma forma, amanhã também tempo bom, temperatura que baixa um pouquinho. O programa Insight tem a composição com o Dr. José Nilton Rodrigues de Freitas. Bom dia, Nilton, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. E a doutora Alice também, que participa hoje. Bom dia, doutora Alice, como é que vai a senhora? Leandro, tudo bom? Bom dia aos ouvintes. A gente sempre chega aqui e cria o tema, né? E eu trouxe, né, a gente conversava antes de iniciar o programa, eu assisti ontem um debate, né, sobre o aborto no Brasil, né? E recentemente o ministro Barroso, né, ele deu uma resolução, vamos dizer assim, que descriminaliza, né, até o 3º mês. E há uma movimentação no Congresso, principalmente da bancada religiosa, né, de recrudescer, até pelo contrário, né, até mesmo a questão dos próprios estupros, né. Alguns são defensores da manutenção da gravidez. A gente pode abordar esse tema sobre vários âmbitos. O ângulo do direito, o ângulo da medicina, problema de fazer o aborto em clínica, né, que não tem, às vezes, não goza da melhor condição, né? Mas sobre o ângulo da psicanálise, né, nós podemos iniciar por aí, né? Porque nós temos consequências, né? Nós temos consequências para a mãe, para o pai, né, para o casal que cometeu o aborto, isso é inegável, e também não fazer o aborto numa situação, por exemplo, de estupro, né? Quais são as consequências para a criação desse ser que está vindo? Porque muitas vezes se fala aqui, né, Newton, que na concepção, onde é que inicia a vida? Primeiro ponto, né? E como é que essa vida percebe quando vem de uma forma tão agressiva, né? Bom, aí eu tiro a bola, né? Deixa a doutora Liz iniciar, porque é mulher. É primeiro as mulheres. Né? As mulheres. E o tema é... Não, eu acho que o tema não é só das mulheres, o tema é do casal, do casal envolvido, não sei, situações de estupro ou outro tipo de situação. Não compete à mulher, se há um casal envolvido, tomar essa decisão unilateralmente. Então, acho que o tema é do casal. Eu acho, Leandro, que nós temos que dar liberdade de cada casal, cada mulher, tomar sua decisão se quer levar adiante ou não uma gravidez. Eu acho que o Estado não pode intervir, não compete ao Estado intervir, compete regular algumas situações, porque realmente pode haver situações desbordadas, que ultrapassam o que se esperaria de normal ou de senso comum. Mas eu acho que não compete ao Estado dizer que sim ou que não. Como nós vemos muitas vezes, por exemplo, pessoas psicóticas de rua que estão grávidas, que nem sabe, acho que não tem nem consciência do que está acontecendo no seu corpo. Então, eu acho que, nesses casos, por aí tem que regular, mas sempre no sentido de favorecer a vida dessa mulher, dessa mulher que está aí, sem condições nenhuma. Então, eu acho que isso compete a uma decisão individual de cada um. E o Estado teria que regular excessos, abusos, nesse sentido, como ele regula uma série de coisas na nossa vida cívica, de sociedade. Porque são tipos de leis que elas não são seguidas, né? Sempre existe uma forma de fazer. Só que quando com uma criminalização, a mulher se expõe, né?
própria saúde, o óbito, Claro. o face de um aborto mal feito, né? Ele é muito significativo no país. Né? Não, Leandro, e sabe que ao ser algo que está, né, negado, que está negada a essa mulher ou a esse casal a liberdade de tomar essa decisão livremente, por aí regulada por alguns parâmetros, ele faz sempre pensar que ela está na contravenção. E a pessoa que executa o aborto também inconscientemente tem a sensação que está sempre fazendo algo da contravenção, não legal, não dentro da lei. O que já cria algumas complicações bastante, tanto para essa mulher como para quem executa o aborto. Sim. Agora, claro que aí tem um ponto assim, aonde é que surge, qual é o momento que surge a vida? Aonde se constrói, né? Como é que a gente disse algo já está em vida ou não? O médico, por exemplo, na hora do óbito, ele percebe os sinais do organismo, né? Bom, está em óbito, né? Agora, o surgimento da vida. A vida surge na concepção. No momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali já nós temos tem vida. Mas nós conceituamos assim, quando a pessoa morre, né, a morte cerebral é a morte do organismo. Né? A morte cerebral acabou, né? Agora, quando há uma concepção, nós não temos o cérebro. E eu tô provocando, né, Leandro? A minha parte é a provocação. Nós temos o cérebro desenvolvido, mas nós temos as células embrionárias desse cérebro. Direcionadas para fazer o cérebro construir o cérebro desenvolvido. Isso nós não temos, mas toda a genética, toda a possibilidade desse embriãozinho está ali já. É uma questão de tempos que as coisas vão se desenvolver, mas a carga genética toda está ali dentro. Então, já tem vida, mesmo que seja uma vida muito primitiva, mas é vida. Sim. É interessante essa tua colocação, porque ela aponta para os interesses de cada um, né? Os pesquisadores que trabalham com transplante de embrião, com fertilização in vitro, fertilização assistida, que trabalham com células embrionárias e etc., em função de conseguir material, que para eles se trata só de material genético, a vida começa muito mais tarde. Depois de uma margem, digamos assim, que permita as pessoas manipularem esse dito material genético. Eu não lembro exatamente agora, mas os ultrassonografistas trabalham com isso o tempo todo. Eu vou fazer um parênteses e já volto a esse tema. Tomando um pouco o conceito de parada cardíaca, de batimentos cardíacos, de morte cerebral, etc., com quantas semanas o embriãozinho começa os batimentos cardíacos? Na 12ª semana, que geralmente entre 12 e 14 semanas que você faz o ultrassom, o primeiro ultrassom de sistemático de revisão já tem batimentos cardíacos. Quer dizer, eu não sei exatamente quando é que começa, mas já tem o coração batendo, e o embriãozinho está se desenvolvendo. Se considera embrião até os 30 dias, a partir dos 30 dias já seria o fetinho. Então, essa conceituação toda surge em função das necessidades das pessoas que lidam com isso. Então, se é embrião, não é feto, é ser humano. Se é feto, já é ser humano. Os batimentos cardíacos servem para definir alguma coisa. Quando socialmente, desculpa, vida, claro, eu digo assim, vida existe, né? Mas a vida humana, aonde começa?
Olha, A vida humana não depende do batimento cardíaco, depende da espécie, da genética. Porque se tu analisar a questão religiosa, visão espiritualista, né? Quando fecunda, ali já tem um espírito, né? Olha. Encaminhado. Bom, aí se tu analisar por esse ângulo, tá, já existe uma individualidade ali, né? Mas no caso, se tu tens um embrião, aliás, a fecundação só, né? Nós temos duas células, uma masculina, uma feminina, né? que se uniram. olha, eu trato crianças e tratei crianças que foram concebidas por fertilização assistida. Quer dizer, elas são fecundadas fora do corpo da mãe e depois implantado o embrião dentro do corpo da mãe. Esse registro estava dentro do inconsciente deles tranquilamente, inclusive o frio do nitrogênio, assim, os desenhos eram muito, muito, muito impactantes até do ponto de vista do registro que essas crianças tinham da sua concepção. Então, há o registro, desde o ponto de vista psíquico, há o registro da concepção. Por isso eu digo, no momento em que o embrião, que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali há um registro a partir dali, do ponto de vista psíquico, eu vou falar, agora eu vou falar, um ponto de vista psíquico já da sua história, daquele momento e da sua história ancestral. Que esse embriãozinho vai trazer dentro do seu código genético e vai possibilitar ele se desenvolver do ponto de vista físico e psíquico a partir de então. Certo. Olha, eu acho que esse tema ele é muito mais simples do que parece do ponto de vista científico. As complicações surgem no fato de como colocar para a sociedade esses aspectos. Nós habitualmente mentimos com relação a esse tema, de quando inicia a vida e tudo mais. A vida inicia com a fecundação. Se a pessoa quer ou não quer tirar aquele embriãozinho, aquele fetinho, eu acho que é um direito da pessoa, dentro de determinadas condições, regido, evidentemente, por uma série de regulamentos, mas é um direito da pessoa, querer ou não querer. A pessoa não tem a obrigação de levar adiante uma concepção que não foi desejada, que foi produto de uma loucura, de um estupro, de um ataque. Um momento de alcoolismo. No alcoolismo, de tem droga, um zilhão de opções que a pessoa não é obrigada a assinar embaixo. E bom, isso tem que ser regulamentado. Agora, isso choca as pessoas. Então, ao chocar, o que se faz? As pessoas envolvidas começam a mentir e criar teorias e tempos, até 30 dias não é gente depois de 30 dias. Sim, racionalizar para tentar se inocentar. Então, lavar as mas mãos, aí mentimos. Mas não é inocentar, só o termo certo. Não, pode falar. Não, eu acho que não é inocentar, Leandro, porque ao não dissermos inocentarmos já é uma acusação. E eu acho que não tem que acusar ninguém. Essa pessoa é livre para tomar suas decisões. Doutora, mas eu vou provocar também, minha função é esta, né? Mas acontece o seguinte, o que nós conceituamos, né? Quando alguém tira a vida de alguém? É um crime, né? Um crime culposo, um crime doloso, de acordo. Não deixa de ser um crime, né? Tirou a vida de alguém, né? Cerceou a vida. Ali está resolvido, porque ali já está morto, né? Agora, a consequência da tua agressão, né, a uma vida, né, tu vai carregar contigo. Embora, né, mais ou menos. Né? Vamos colocar um condimento mais no teu pensamento. E quando a igreja instiga que as pessoas tenham muitos filhos e não participa depois no sustento, na educação, no sustento, sim. Quando o Estado instiga que não deve ser retirado uma criança que surgiu numa situação, uma criança, um fetinho, um embriãozinho que surgiu numa situação, por exemplo, do pai transar com a filha. Nós sabemos que a grande maioria dos estupros em crianças
com 10, 12, 13 anos de Dentro da idade, família. é dentro da família, e é o pai, a figura, fundamentalmente o pai, que estupra a filha, com o consentimento ou não da mãe. O Estado que obriga essa menina de 12 anos de idade a ter um filho, o Estado ajuda, o Estado administra, o Estado toma essa criança para si, leva, ele sustenta, ele paga universidade, colégio, saúde para essa criança? Não. Ele simplesmente não quer que tire, por razões muito moralistas, religiosas, pelos mais diferentes motivos, mas não assume a responsabilidade. Isso não é crime? Jogar uma criança na rua... É irresponsabilidade. No mínimo, mas não é um crime Claro. tão grande ou maior do que tirar aquela criança que não tem condições nenhuma de sobreviver em boas condições. E eu aqui também vou usar a tua expressão, estou só provocando. Não estou dizendo que tenha que ser assim, mas é um tema que tem que ser pensado sem mentiras, de frente, olhando as coisas como são. Se a criança ou a família é instigada a ter muitos filhos e não tem condições de dar um bom sustento, quem é o responsável por isso? Agora, vê como a gente racionaliza, né, para se justificar, muitas vezes. Sim. Né? Só que, mesmo tu racionalizando para justificar, fica um salto lá no teu interior, que te maltrata ou te interfere sem tu perceber. Mas eu acho que isso não tem que ver com o aborto, tem que ver com as características do ser humano, que é o sentimento de culpa ao qual a doutora Alice fazia referência. Todos nós temos sentimento de culpa. É neurótico ter o sentimento de culpa, mas todos nós somos neuróticos e é produto das tensões psíquicas. As acusações surgem naturalmente dentro de nós. Nós todos nascemos no mundo cristão com o pecado original. O que é o pecado original? É uma acusação dentro de nós de que nós cometemos um delito. Nós, quem? Quando? Os nossos ancestrais, o primeiro homem. Mas eu, 1 milhão 50 trilhões de gerações depois, eu ainda sou responsável, tenho que pagar tributo por isso? Tem que pagar. Mas quem é que diz isso? O meu psiquismo diz isso. Claro, aqui nós estamos fundamentando dentro do cristianismo. Nas outras religiões existem outras acusações. Mas as acusações são nossas. As religiões só se aproveitam disso para poder ter fiéis. As acusações são nossas, internas, dentro de nós. Agora voltamos para a questão do aborto. Mas nós precisamos dessas acusações, parece? Não precisamos, mas é inevitável, é produto da estruturação psíquica. O jeito com que o nosso psiquismo se estruturou ao longo de milhares e milhares de anos ficou assim, faz com que exista essa tensão, que o produto dessa tensão, para dizer de uma forma simples, não entrarmos na metapsicologia, o resultado disso é o sentimento de culpa inconsciente. Todos nós temos, e não só com relação ao aborto, temos porque funcionamos melhor na vida, temos boas relações, porque compramos o carro novo, porque temos um ambiente relativamente feliz em casa. Assim, se a gente falar em pecado original, né, que dá sustentação a uma leitura religiosa, parece que, o sexo é crime. Né? Sim, com certeza. Na verdade, a visão religiosa criminaliza o sexo. E muitas vezes... mas não quer quer manter o crime ao nascer do... Mas muitas vezes, Leandro, o motivo das gravidezes na adolescência, ou não desejadas, em momentos em que realmente essa mulher ou esse casal não está apto para poder levar adiante esse filho, muitas vezes, eu estou dizendo sempre, ou todos, tem a ver com o sentimento de culpa por uma sexualidade livre e prazerosa. Então, se faz de tal maneira, como o Dr. José Newton diz, o que faz engravidar e depois ter que interromper a gravidez é o próprio sentimento de culpa, que depois se aproveita da gravidez, sim, da interrupção da gravidez para torturar essa mulher o resto da vida dela. Sim. É o resto da vida. E a família, os pais, quem participou nesse sentido. O teu sentimento de culpa te propõe tu ter uma relação, uma fecundação imprópria, naquele momento. E a tua escolha de abortiva, ela também vai te incrementar mais o teu sentimento de culpa. Isso mesmo, se retroalimenta. Agora, se ela não faz o aborto e tem a criança, ela também não vai incrementar o sentimento de culpa depois do intervalo. Talvez as mensagens. Talvez essa fosse a pergunta mais importante. O que é pior desde o ponto de vista da doença mental, do incremento da doença mental, para ficar para o próximo bloco?
abortar ou não abortar, já não estamos pensando na gravidez e no aborto em si, mas do ponto de vista dos resultados psíquicos na pessoa que pratica. Depois do intervalo. Nós ficamos conectados na internet. Só pela internet. Facebook. É um tema delicado, né? De egoísta. Como eu vi vocês tomando café, não tem problema. A gente pode até sequenciar, Newton, não há problema. O Liz, né, claro que aqui só para as pessoas assim que estão no Facebook, né? É uma situação delicada, porque tem pessoas que são religiosas que devem estar incomodadíssimas de ouvir alguma coisa nesse sentido, né? Com certeza. Mas elas já não têm... Quem vai por uma direção de uma religião muito persecutória ou muito determinista, assim, né? Então, ela já não tem nela um sentimento de culpa incrementado, né? Então, talvez a gente tivesse, com certeza, mas então talvez a gente tivesse que liberar essas pessoas para não praticarem o aborto, porque é conflitivo para elas, vão piorar um monte, vão se sentir muito mal. Mas, de repente, teríamos que liberar para quem não tem esse tipo de complicação. Para quem não tem dentro do seu mundo interno, tem uma certa liberação, uma liberdade para tomar esse tipo de decisão. Porque senão nivelamos todo mundo por baixo, colocamos as pessoas todas no mesmo patamar, criamos condições para que todo mundo pense e age do mesmo jeito. As pessoas não são iguais, culturalmente não são iguais, do ponto de vista da saúde mental não são iguais. Agora, o que a gente vê assim, ó, cada vez mais, né, dentro da própria política, né, o crescimento dessas visões fundamentalistas, né? Que tu vê a comunidade religiosa no Congresso, hoje ela tem poder. Ela consegue... Né? Olha, Leandro, mas eu acho que nessa questão o poder está mais a serviço do poder do que levar a religião adiante. Porque a religião, teoricamente, não precisaria da política para se desenvolver. Tem que se desenvolver com o povo. Sim. Eu entendo que querem modificar, que precisam modificar leis, mas não, a religião, eu acho que é outra coisa. Aqui me dá a impressão que é uma busca de poder. É complicado. Não posso dizer que todos, mas muitas vezes utilizam a religião para buscar o poder. Sim, mas eles não estou movem... dizendo que todos os políticos religiosos são assim. Claro que eles surgem, né, muitos religiosos surgem de uma esperteza para ganhar dinheiro e ascender, né? Tem muitos aí que... Tanto que hoje é um negócio, né? Tu compra até para ser dependendo uma franquia de igreja. Franquia, né? Uma franquia, mas eu digo aqueles que são autênticos, né, religiosos. As pessoas que vão lá, elas não querem saber se o pastor ele é uma franquia ou não. Eles estão buscando o quê? Eles estão buscando uma mudança de comportamento, né? Porque eles não vêm mais, ficam amedrontados. Não. A nossa geração... Se tu olhar hoje na rua o que acontece, né, tu te apavora. Né? Então o que tu quer? De repente tu vai para uma religião, porque ali tu te esconde, né, do dia a dia das ruas. Busca uma proteção, um norte, uma orientação. Não estou dizendo que seja boa nem ruim, mas muitas vezes as pessoas estão tão desvalidas de tanta coisa fundamental e básica na vida desse indivíduo. Carências básicas afetivas. Que a religião, em alguns casos, ampara. Ampara, está no bairro, ampara, eles têm a reunião do fim de semana, eles têm a comunidade rege e dá alguns nortes. Um grupo, dá uma família, presta uma família. Sim, mas até uma função social, né? Tem uma função mas, social. Exemplo, da onde surge, quem organiza tira proveito, né? Tira proveito, né, da sobrevivência, né? Que cria lá o culto, arrecada dinheiro, e é uma máquina de arrecadar dinheiro, bárbara, né? E outro lado ele cria a sustentação de poder, né? Porque ele vai lá para o Congresso e ele passa a fazer
fazer uma frente. Olha, né? Leandro, eu acho que todas as religiões, sem ser, têm uma tentativa de busca de poder. Certo. Agora nós estaremos nas duas, no Facebook e no... Agora sim, estamos retornando com o programa Insight pela sua Rádio Pelotense. Né? Nós estávamos no Facebook também, até não fizemos o intervalo. Né? Mas nós vamos tentar depois resgatar algumas partes, né, do que se falou no intervalo. O mote, né, que nós deixamos, o que era? Frente, né, ao aborto, não é isso? Você não fazer o aborto, né? Qual é a sequência disso, né? O que é pior? O que é pior? Né? Fazer ou não fazer? Fazer ou não fazer. Olha, eu vou dizer do ponto de vista psíquico, eu vou voltar à situação. Eu acho que muitas vezes a mulher, pelo menos é o que eu tenho visto e acompanhar nesses anos de clínica, que não fez o aborto por questões de culpa, por questões moralistas, de família, pressões culturais. Esse filho que nasceu seguiu sendo um aborto. Não pôde se fazer cargo, não pôde ser mãe, não tem a relação empática com esse indivíduo. O que nós largamos na sociedade, uma pessoa que futuramente vai ter sérias complicações para a sociedade da qual nós vivemos. Então, por isso eu digo, essa liberdade, o doutor José Nilton fala, nós temos que deixar que cada pessoa possa decidir esse futuro ou não. Eu não sei se é melhor abortar ou melhor ter o filho. Alguns casos, esse registro fica no indivíduo, inclusive a dúvida de abortar ou não abortar, de levar adiante ou não levar adiante. Na criança, na criança, né? E depois nesse adulto. E isso marca um padrão de conduta para o resto da vida dessa pessoa. Então, por isso eu digo, é melhor eu não abortar e encher a avenida de crianças pedintes, porque o que o doutor José Nilton diz, ele tem razão. Se o Estado e as religiões dizem que tem que ter filhos, ela tem que ser responsável depois pelo que ela induziu as pessoas a fazerem. E ela tem que acolher. Eu não posso dizer para o meu filho, rouba, e roubar tu faz isso, e depois ele é preso, eu dizer, o problema é teu, eu não tenho nada a ver com isso. Então, se tu está incentivando, tu tem que dar acolhida. Tem que dar acolhida posterior. Então, e a acolhida no sentido bem amplo. Saúde psíquica, saúde física, educação, alimentação. Talvez o Estado, nesse caso, pudesse participar, primeiro dando liberdade às pessoas quererem ou não, solicitarem e então uma avaliação. O Estado talvez tivesse que oferecer para essa pessoa uma avaliação, para ver se multidisciplinar, para ver se essa pessoa tem ou não condições, dentro desse contexto, se é melhor ou pior. Mas eu acho que a avaliação vai estar na mão de pessoas com ideologias. Sim. E na qual vão interferir positivo ou negativo. Nós sabemos isso hoje em dia, principalmente em questões de família, que muitas pessoas que têm que amenizar e contemporizar... Sim, decisões políticas, falsa ciência, digamos assim. E não conseguem, porque são homens, são humanos, têm as suas ideologias. Então, eu acho complicado deixar na mão de uma pessoa julgar uma mulher o que é melhor para ela ou não. Então, mas porque esse é o problema. Em última instância, o que aconteceu? Como nós não temos condições de administrar, de examinar, de sugerir, de ajudar, de avaliar, proibimos. Ou então liberamos, como em alguns países. A questão talvez até passe, levando em consideração o ser humano com todas as suas inibições, suas impossibilidades, digamos assim, passe pela liberação ou pela proibição. O que acontece é que, Tarante, eu não queria entrar nesse campo dos direitos da criança que está ali, né?
porque já é uma criança, já é um ser, né? Sim. Já é um ser. O direito dela, né? Ela está num corpo que não é dela, né? Está no corpo da mãe dela. Né? Sim. Uma vez fazendo o aborto, só tem uma pessoa a se resolver, que é a mãe. Né? Agora, se nós analisarmos que ali também tem um ser, né? E que ele vai sofrer e está sofrendo, né? Porque ele, na angústia de fazer ou não fazer o aborto, ele percebe a sua própria finitude. Com certeza. Né? Quer dizer, é uma pena de morte, né? Bastante cruel, né? Porque a criança não tem como se defender, né? Ela não tem como argumentar, né? Vai argumentar junto à própria mãe, o no interior da embriãozinho, mãe. o fetinho é uma vítima da situação. Ela pode, a mãe também pode ser uma vítima, se ela foi estuprada pelo pai, por exemplo, e engravidou, essa menina é uma vítima também. Agora, o embriãozinho que está ali dentro também é uma vítima da situação, ele não pediu para nascer. Então, é uma situação muito delicada, porque envolve sentimentos profundos, isso gera uma angústia do cão, em quem tem que tomar a decisão, em quem tem que participar da decisão, por isso é um tema tão complexo, Agora, mobiliza muitas pessoas. a mulher tem que tomar a decisão, a mulher. Né? Porque o homem, às vezes, quer induzir uma solução que para ele é mais fácil. Né? Muitas vezes. Né? Às vezes o homem não quer, né? que a mulher aborte e a mulher toma a decisão de abortar. Olha, eu na minha experiência clínica não vi até hoje nenhuma mulher que tenha vindo pacientes que tenham realizado aborto, que não tenham sentimento de culpa. E homens também. E os pais da criança também. Um sentimento de culpa da qual nós temos que ajudar a longa data a amenizar isso. Sim. Então, por isso eu digo, acho que às vezes acusar uma mulher que já está internamente uma situação delicada, é massacrada em de cima uma maneira de um crime, seria um crime criminalizar, né? Porque às vezes não tem saída, a não ser realmente interromper a gravidez, não tem condições, não tem situações calamitosas para todo mundo. E mesmo assim, quando o mais adequado foi a interrupção da gravidez, isso persegue inconscientemente essa mulher ao longo da vida. E quando essa mulher vai ter os filhos, aí sim, programados, desejados, isso volta com uma virulência dentro dela impressionante, sendo muitas vezes uma das questões de impossibilidade de engravidar de novo. Sim. São mulheres que custam depois, não todas, têm dificuldades de engravidar, porque é como se considerasse... Em condições mais favoráveis depois. Porque a culpa, a sensação de que fez algo ilícito, que matou, bom, todas as então, acusações... Tem vantagens e desvantagens, né? É um processo que ninguém sai ileso. Não sai o embrião. Talvez, eu acho que, primeiro, descriminalizar, né? É uma escolha da mulher, né? Mas segundo, dá uma orientação muito boa para a mulher, né? Porque de repente tem aquela pessoa que tem uma consciência disso e tem a outra que vai usar o aborto apenas como controle, né? E vai usar a prática mais vezes e mais vezes sem a plena consciência do que ela está fazendo contra ela mesma. Tem mulheres que usam como método anticonceptivo o aborto. Primeiro engravida, depois aborta. Depois engravida e aborta sistematicamente. Tem mulheres que fazem isso. Mas isso já é um sintoma, né? Não, com certeza, mas é real. Isso nós podemos falar de um sintoma neurótico. Eu tratei uma pessoa quando eu morava em Buenos Aires, que ela cometeu, num período de 2 ou 3 anos, eu não me lembro se faz muito, eu acho que ela teve 6 ou 7 abortos provocados, a tal ponto que ficou com sinéquias uterinas já de impossibilidade de engravidar. E era um sintoma assim, ela veio já depois veio a função disso para poder resolver isso, mas aí nós já estamos frente a um psiquismo mais complexo. Mas ela é um sintoma para nós, mas perante a justiça não tem sintoma nenhum, porque o juiz não tem capacidade técnica de avaliar isso. Então, se cair na mão de um juiz
para decidir se tem ou não que abortar, ou se abortou e é culpado ou não, ele não vai pensar na neurose dessa pessoa. Por isso que eu digo que nós não devemos deixar para o Estado avaliar e tomar decisões sobre a vida de uma pessoa que não tem condições nem, que o Estado não tem condições nenhuma de avaliar as consequências e o ato e o que está por trás de uma série de coisas. Eu acho que não compete ao Estado isso. Quando eu falei em grupo multidisciplinar, certamente eu não pensei num juiz participando disso, ou de repente até participando, mas como organizador, etc. Mas, na verdade, o juiz ele segue o que está escrito na lei. Né? Não. E a lei é feita pelo povo, ou seja, entre aspas. Né? Ele interpreta. A lei é construída pelo legislativo. Né? E um detalhe que eu acho interessante nisso aí, nós estávamos abordando no intervalo, em parte isso. Né? O que a gente percebe hoje? O retrato da sociedade é o legislativo. Né? Nós elegemos, e no fim das contas, tu vai ver, ali tem as representações do cenário nacional, de representações de cada tipo, cada perfil de grupo, né? Queira ou não, mas é um retrato. E o que a gente vê cada vez mais é um incremento, né, de visões fundamentalistas religiosas, por várias razões. Né? Porque muitas figuras religiosas, tanto que estão em várias TVs e usam o próprio culto como anteriormente, antes da televisão, dos meios de comunicação, o culto era um legitimador de poder. Por isso que as igrejas, né, construíram, né, castelos, construíram reinos, né, porque no culto passava a ideia, né, e construía a cabeça de várias pessoas, usando o culto como instrumento político. Né, nada contra a religião, mas usando como instrumento político. Ora, hoje, a composição do legislativo ela é muito influenciada por uma visão religiosa e daquelas religiosas fundamentalistas, né? Que tudo é pecado, que, né, você não tem determinadas leituras religiosas, que é uma coisa absurda, né? A pessoa fica amarrada, não pode fazer nada. Né? Mas, Leandro, eu vou dizer uma coisa para ti. Se isso está acontecendo, é porque isso é um reflexo do povo também. Então, nós temos que pensar, claro, por que, dada toda a liberdade sexual que hoje existe, dada a liberdade de uma série, por exemplo, na mulher, a sua liberdade sexual, a liberdade de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro, a independência econômica, o ser humano não está podendo tolerar isso e está buscando fora quem venha e diga que não faça isso. Então, acho que aqui cabe, independente de política, se estão no poder ou não estão no poder, quem coloca eles lá dentro somos nós. Então, eles são um retrato nosso, um retrato nosso do que está acontecendo no povo. Se nós precisamos entrar por uma situação fundamentalista, que nos ponha limites e diz tudo que nós estamos fazendo está errado, e eu acho que aí não é só o culto, a missa, todas as religiões entram podem chegar a usar esses instrumentos, não estou dizendo que usem, podem chegar a usar esse instrumento, nós temos que nos questionarmos desde nós. O que está acontecendo com a liberdade que nós adquirimos e não estamos sabendo usá-la adequadamente? Nós não queremos a liberdade. Parece que tem algum grupos de pessoas que sentem mal estando livres. Né? Elas precisam de alguma coisa que controle. Acho que isso é reflexo, voltando à questão do psiquismo, isso é reflexo de aspectos nossos. Todos nós temos a liberdade e a proibição. Todos nós temos uma tendência, um desejo de fazer coisas interessantes e, ao mesmo tempo, a crítica interna por ter feito coisas interessantes. É dessa tensão que surge, como nós dizíamos antes, o sentimento de culpa, dito de uma forma muito simples. O que a doutora Liz pensa e levanta uma questão super interessante. O que acontece conosco enquanto pessoas que, ao mesmo tempo que nós temos a possibilidade de realizar, de concretizar desejos interessantes, encontramos pessoas que nos tirem a graça na vida,
que nos proíbam, nós nos damos a liberdade, mas delegamos e buscamos e proporcionamos pessoas que nos tiram a liberdade. Outro dia alguém disse no meu consultório, essa semana, uma pessoa com muita propriedade disse no consultório, assim, pensando em voz alta, como nós fazemos aqui, disse, olha, nós voltamos à Idade Média, porque temos os senhores feudais, temos os Brasília e os governos e as capitais e os congressos e os parlamentos recolhendo cada vez mais de nós, depois dão o destino que bem entenderem, sem se preocuparem conosco, e quando as coisas dão errado, nos pedem para trabalhar mais e pagar mais, nos passam a conta, como se fosse o castelo. O senhor e o vassalo. Nobreza, reinado. Voltamos à Idade Média. Quando se fala em Suprema Corte, por exemplo, está até adequado. Corte, vamos voltando à idade, né? A idade da corte. Nós somos os súditos que temos que trabalhar, que temos que pagar as contas, não podemos nos queixar. Se protestamos muito, eles acham que que nós vamos botar fogo no castelo. Eles então distribuem um pouco de dinheiro, fazem distribuem benefícios, entregam. Não. E agora essa reforma da Previdência. Exatamente igual à Idade Média. Nós vamos trabalhar que nem um escravo. E 16, são 49 anos trabalhando para se aposentar. É um escravo. Voltamos à escravidão. Tem trabalhos até que permitem que a pessoa trabalhe até a velhice. Por exemplo, em psicanálise. Normalmente um psicanalista trabalha até os 80, 82, 83. Tem psicanalista com 90 anos de idade trabalhando. Agora, o indivíduo que corta lenha no mato, o indivíduo que trabalha na agricultura, o indivíduo que trabalha numa fábrica, vai trabalhar até os 50 anos. Para trabalhar e morrer e não gastar, né? Não fazer o Estado gastar. Eu não me importaria de trabalhar até os 80 anos, ficaria muito feliz se pudesse. Mas eu gostaria de ter a opção de não trabalhar se eu quisesse. Uma coisa é trabalhar obrigado, forçado. Isso aí, Nilton, o pior que tem pessoas que acham, acho que é uma mentira dita muitas e muitas vezes, ela forma verdade. Né? Então, tem pessoas até no meio, né, que defendem, não, tem que ser assim, mas como assim, tia? 65 anos para se aposentar, né? Com a idade de 75 anos, que é a idade média, né? E não é bem assim, em algumas regiões do país não é 75 anos. Isso é uma piada, né? Mas é uma piada que é capaz de passar porque tem a maioria. E aí é aquela história, dá um presentinho para cá, um presentinho para lá, aprova o que quer, né, nos dias de hoje. E como nós somos, como tu disse, nós somos vassalos, né? Nós vamos nos contentar. Eu vou dizer uma coisa, Leandro, desculpa de interromper. Claro. Eu não acho que isso é uma questão do dia de hoje. Eu acho que de hoje as coisas estão mais claras e de alguma maneira tem mais visibilidade. Mas as manobras políticas sempre existiram. Claro. Em qualquer país. Existia no governo militar. Os Estados Unidos fazia todas as manobras políticas possíveis. A prova está que nos endividaram terrivelmente. E isso tinha um outro objetivo maior, de uma dependência econômica que eles conseguissem mandar e desmandar. Eu acho que isso faz parte do ser humano. E da organização perversa, polimorfa do ser humano, da maldade do ser humano. Se nós pensarmos que o ser humano é tão anjinho e tão bondoso é espanhol, não é assim, não funciona assim. Então, eu acho que agora nós sabemos mais, o povo está mais informado. Mas manobras sempre houveram em todos os governos, existe aqui, existe nos Estados nas casas, Unidos, nos casais, nas relações entre pais e filhos. Nós somos informados, mas aí dependendo, doutora Alice, de como a pessoa ela tem uma interpretação. Por exemplo, aquele grupo fundamentalista, ele segue muitas vezes, né, aquele seu líder religioso e tal. Né? Então, esses são facilmente conduzidos, muitas vezes por essa pessoa. Por isso que nesses países onde há religiões muito fundamentalistas, né, a gente vê as maiores atrocidades, né, de se explodirem, porque eles não questionam. Né? Por que eu vou ter que botar a bomba no meu corpo e explodir por uma ideia religiosa? Para alguém desfrutar das vantagens de estar no poder daquela religião? A pessoa para um pouquinho para pensar como indivíduo, não faz. Mas quando você se entrega, né, a uma leitura fundamentalista dessa maneira, né,
Bom, você é uma forma bem manipulada de uma liderança religiosa. Olhando, quanto mais primitivo é o psiquismo do indivíduo, quanto mais frágil é o psiquismo do indivíduo, mais ele está à mercê do outro. Quanto mais estruturado... E mais aceita a severidade. A severidade. Sem quanto questionar. mais madurinho, quanto mais livre de moral, não de ética, de moral está esse ser humano, mais ele tem condições de avaliar o que serve e o que não serve, o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Então, essas religiões fundamentalistas se aproveitam da fragilidade de algo que existe. Sim. Eles não inventam nada. Sim, se incrementa até o moralismo, porque tu fica emburrece. A busca do poder não é só agora. Claro. Se nós vemos a história da Inglaterra, quantos mataram quando foi a Catarina, não me lembro qual é a rainha, queria deixar de ser católica para ser protestante, um país protestante. E havia guerra, e houve guerra e matava e degolava as pessoas, as próprias religiões. E o Vaticano, e a religião católica estava nisso. Entenderam? Os primeiros papas tinham exércitos. Existe a guarda do Papa até hoje. Não, mas eles tinham exército. E a própria... Michelangelo não queria, foi Médici, os primeiros foi preso, papas obrigado a pintar a Capela Sistina. Porque os primeiros papas eram os filhos das famílias nobres e ricas da Itália. Não tinha nada a ver com religião. Então, eu não estou a favor nem contra de nenhuma religião. Quer dizer, que a busca do poder está desde sempre. A questão territorial está desde sempre. Nós somos animais. O que nós não podemos esquecer é que o ser humano é um animal. E é pior, é um animal que não deu certo. Porque nós temos um psiquismo. Em vez de nós nos voltarmos para as coisas boas e construirmos, nós sempre estamos construindo baseado no ruim, incentivado pelo ruim, é o poder econômico, é o poder político, é o poder religioso. Nós temos que nos dar conta que nós somos assim, até para neutralizarmos isso tudo dentro de nós. Então, eu acho que o fundamentalismo só usa pessoas que têm pouca capacidade por um psiquismo extremamente primitivo no funcionamento. Sim, e incrementa... Como a senhora falou, incrementa muito o próprio moralismo. Né? Claro. Esse moralismo emburrece a pessoa, porque ela é muito bem, facilmente conduzida, né? Claro. por esse esperto, né? Que vai usar essa leitura moralista para tirar proveito para o grupo, para si, e assim vai. Né? E até vou dizer, no Brasil, voltando à nossa situação, eu acho que os políticos estão aí, fazem o que querem, nós temos políticos com boas intenções, más intenções, políticos que usam a religião para o poder, políticos que são religiosos, mas não se utilizam da religião para o poder, mas o povo brasileiro amadureceu. Hoje ele sabe, hoje ele pode, de alguma maneira, poder criticar ou não, dar opinião ou não. Antes nós não podíamos, porque as coisas não apareciam. A imprensa até mais deu uma liberdade, transparência que permitiu pensar assim. A imprensa, e é verdade, a imprensa deu uma transparência muito interessante. Mesmo que tenha as suas doutrinas, sigam alguns, vamos dizer, direita, esquerda, PMDB, para baixo e para cima, mas ela, de alguma maneira, dá condições do povo saber transitar, está mais transparente, muito mais que governos anteriores, muito mais que no governo do Fernando Henrique, muito mais que no governo militar. Então, nós temos essa transparência e podemos saber de uma série de coisas que antes não sabíamos. Até tem mas alguns aconteciam, sim. Que querem resgatar esse período autoritário, eles não sabem o que é, porque talvez não viveram, né, o período militar, porque era castrativo. Né? Se hoje nós temos esse incremento de moralismo, por exemplo, naquela época era na baioneta, né? Aí tu tinha que te calar mesmo, não tinha como. Por isso, então, eu acho que se nós, vamos voltar ao Brasil, nós enquanto pessoas, povo,
nós estamos amadurecendo. Nós realmente, de alguma maneira, estamos tentando exercer a democracia. Eu queria resgatar, Nilton, fale. Não, eu ia só completar, eu fiquei pensando desde o ponto de vista da cabeça, né, do psiquismo, essa questão da balança entre o bom e o ruim, o certo e o errado, a liberdade e a repressão. Se nós, por um lado, temos a tendência a realizarmos uma série de desejos interessantes, fantasias interessantes, que leva a construções interessantes na vida, relações de trabalho, de amor, de amizade, relações com o corpo, enfim, que são interessantes, ao mesmo tempo nós permanentemente encontramos forma de barrar isso, ou delegamos para que outros façam isso, e até a gente possa dizer, fulano fez um mau governo e atrapalhou todos os meus planos de vida. Bom, mas fulano não caiu do céu, ele não nasceu sendo presidente ou deputado, seja lá o que for. É consequência das nossas atitudes, dos nossos desejos também. Portanto, ele é nosso representante, certamente é meu representante também, consequentemente, sou eu que estou interferindo, delegando e buscando pessoas para que azedem a minha vida. Na questão do governo, das tendências de direita ou de esquerda, que vocês faziam referência agora, militares e etc., é a mesma coisa. Tivemos governos de esquerdas, governos que vinham com toda a proposta, no mundo todo, não só no Brasil, que vinham com toda a proposta da liberdade, do social, mais humanitários, que enxergasse as pessoas como um todo, etc, etc, etc. E foi um fracasso total, e agora vem o governo de direita, vem a tendência à direita de novo. Temos extremas direitas na Europa, ameaças de extrema direita, ou pelo menos de direita no Brasil, como contrabalanço novamente, sim, para tentar os dois pratos, equilíbrio, talvez, quer dizer que nós vivemos como uma gangorra permanentemente. Essa é a história, essa é a moral da história. Eu acho, mas coisas boas e coisas ruins permanentemente. A história da humanidade fala disso. O que nós conversamos e da qual nós tratamos os nossos pacientes, que é poder levar uma integração cada vez maior dele, os seus aspectos com os seus familiares bondosos. Eu acho que o ser humano não tem condições sozinho de se integrar. A saúde mental média do ser humano não é suficientemente boa. Tentou a União Europeia e unificação, e não funcionou também. Tentou o Obama, uma coisa muito mais social, de pensar, de integrar dentro do que é os Estados Unidos, não conseguiu. Então, nós temos que nos questionar se o ser humano realmente pode e tem condições de integração. Ele tem. Mas tem o potencial, doutora. Mas na hora de botar em prática, os Estados Unidos agora, né, que a população, não pode dizer que não, a população elegeu alguém com sérios problemas mentais, né? Esse cidadão, ele é bipolar, parece que diz uma coisa, depois diz que não, né? Ameniza. Nesses dias ele falou sobre os chineses, né? Uma frase bastante ofensiva aos chineses, né? Os chineses estão roubando os Estados Unidos. Daqui a pouco ele já diz uma outra coisa, né? Que aí ele ameniza aquilo que ele disse. Ele é intempestivo, assim, não, né? E é o povo norte-americano, né? Que elegeu essa figura. Né? Então, aí nós temos de novo a gangorra. Quer dizer, tiveram um presidente mais equilibrado, uma pessoa com bom senso, que levou a uma situação de reflexão, integração, que tinha uma família legal, que se via, que era uma pessoa que vivia relativamente bem, afetivamente com a mulher, com a sogra, que acompanhava permanentemente, com as filhas, etc. Uma pessoa do bem. Imediatamente depois surge uma pessoa desvairada, como reflexo dessa gangorra. Quer dizer, então, qual é a moral da história? Nós, seres humanos, temos que parar para pensar nessa capacidade que nós temos de flutuar entre o bem e o mal. Nós temos condutas absolutamente humanas e um segundo depois podemos ter atitudes absolutamente animais ou animalescas. Eu acho que para o ouvinte se dar conta, assim é o nosso inconsciente. O instinto de vida leva cada vez mais à integração, mas quando a maior pujança dele incrementa a severidade do outro lado. E é importante que as pessoas saibam que isso não depende de rico ou de pobre. Não, é do ser humano. O indivíduo pode ser multimilionário como o Trump e louco. Não tem nada a ver com dinheiro. E o indivíduo pode ser muito pobre
e relativamente normal, Saudável. saudável. Só um exemplo para o pessoal de casa. Quando, por exemplo, vai uma família de férias, aproveitam as férias, passam bem, se diverte, marido, mulheres, filhos, e voltam todo mundo brigando na viagem de volta. Se acidentam, quase morrem. se separam. Para retornar, sabe que vão retornar. É a Tem casais que intolerância. voltam separados de Então, férias. nós estamos falando a nível político, a nível de país. Esse assim é o nosso funcionamento. Como é que a psicanálise entra? Ela tenta de manter cada vez mais sob limites essa parte desintegradora e destrutiva. Por isso, um paciente que está num tratamento relativamente que tá funcionando, ele cada vez se integra mais. Cada vez, mesmo que às vezes haja desencaixes e algumas rupturas, mas para poder se integrar de uma outra maneira muito mais satisfatória. Agora serve para nós vermos, esse é o funcionamento psíquico. E as pessoas têm que levar em consideração e têm que enxergar isso em casa, porque senão elas não conseguem se defender. Da mesma forma que nós não tínhamos transparência para enxergar a maldade, ou a desintegração, ou a safadeza de quem nos governa, e botar isso à margem, toda vez que nós desmascaramos a corrupção, nós dizemos para o sujeito, eu sei que tu és corrupto, eu sei que tu tens a tendência a ser corrupto, e nós sabemos que se tu saíres daqui, o próximo também vai ter, porque ele é humano. Mas tu não podes fazer. O que acontece às vezes, Nilton, que mesmo tu tendo plena consciência que aquela figura ela é corrupta, né? Aquele grupo partidário não dá para ter confiança, né? Mas tu tem um ponto de conforto, não, tu já sabe que aquele cara ali vai roubar, mas ele vai administrar e tal, e tu não vai mexer contigo. Então tu continua, né, mantendo aquele mesmo ladrão. Né? Não quer trocar de ladrão. Né? Ou tu não quer tentar alguém que possa não ser ladrão. Né? Mas, Leandro, ou algum grupo que não seja ladrão. Vamos usar uma metáfora para as pessoas em casa nos acompanharem. Ladrão todos são, ou todos vão ser, ou todos potencialmente são. A questão é que o indivíduo põe ou não em prática isso. Vamos usar uma metáfora que as pessoas vão nos entender. A raposa só bate no galinheiro à noite. Por que a raposa só bate no galinheiro à noite? Porque à noite ninguém vê. Ela entra furtivamente e sai furtivamente. O que tem que fazer para a raposa não bater à noite no galinheiro? Iluminar o galinheiro à noite. Então, a transparência vai fazer com que o indivíduo que tenha tendência à corrupção, porque ele tem a corrupção dentro dele, porque é ser humano, a transparência vai iluminar o galinheiro. Então, essas pessoas não podem ficar no escuro com a chave do cofre. Tem que o tempo todo ter uma câmera mostrando o cofre, a porta do cofre. Cada vez que ele chega lá meio furtivamente querendo levar, alguém diz, mas o Nilton, a gente vê em várias situações, tu votar e escolher o ladrão, e sabendo que ele é. Bom, né? Tá bem, então, essas pessoas deveriam ser evitadas, evidentemente, mas mesmo aqueles que não são ladrão, aqueles que não são ladrões, vão roubar em algum momento. A ocasião faz o ladrão. Se tu entrega o poder para o indivíduo e vira as costas, achando que ele vai ser um pai lindo e maravilhoso, que vai te proteger. Quanto menor a transparência, mais frágil. Somos muito o inocentes. Sistema. Né? Nilton, tem que fazer um intervalo. São 10 horas mais 3 minutos. Né? Nós vamos fazendo o intervalo e já voltamos no programa Insight. Então nós vamos fazer uma pequena interrupção no Facebook? Vamos também no Facebook.